Olá, tudo bem? Hoje, dando seguimento ao tópico derivadas, nós vamos falar sobre a derivada em um ponto, na verdade algo que nós já introduzimos numa aula anterior. Vamos falar da função derivada, a derivada tratada efetivamente como uma função. Vamos falar do que seria uma função diferenciável e ainda apresentar a derivada segunda. Bastante coisa hoje, hein? Então não vamos perder tempo, né? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós nos concentramos em um problema muito específico, né? A determinar a inclinação e, consequentemente, a reta tangente à função f de x igual a x ao quadrado no ponto P1, 1. Tá certo? Então, nós, ao final da aula passada, conseguimos realizar esse cálculo, né? E encontrar a inclinação da reta tangente a esse ponto aí. Tá certo? Então, a gente conseguiu fazer isso na aula passada. Como? Nós escolhemos um segundo ponto, que faz parte da parábola, um ponto que eu chamei de ponto Q, e construímos, na verdade, a inclinação da reta PQ, que claramente não é o mesmo que a reta tangente. No entanto, o que foi que nós fizemos lá? Trouxemos esse ponto Q cada vez mais próximo do ponto P. Nós fomos nos aproximando, até que surgiu aí o conceito do limite envolvido. Tá certo? Então, a inclinação da reta tangente seria o limite quando a distância entre esses pontos, ou especificamente nesse caso, sua coordenada x, se torna incrivelmente perto dos pontos Q e P, claro. Tá certo? Então, quando esse ΔX se aproxima de zero, eu tenho esse limite aí que me informa a inclinação da reta tangente. Tá bom? Então, para essa função, f de x igual a y, que é igual a x ao quadrado, a inclinação da reta tangente, consequentemente a sua derivada, no ponto P, valia quanto? Ora, eu tenho que calcular esse limite. Então, o que foi que nós fizemos na aula passada? Criamos uma tabelinha, né? Está aqui o ponto 1, 1, são as coordenadas x1 e y1, e nós escolhemos valores de x que iam se aproximando de 1, começando aqui pelo 2 até o 1,00001. Calculamos o valor de x ao quadrado, a coluna y2, essa aqui, são os valores de x ao quadrado, e ao final nós somos capazes de informar qual era essa inclinação da reta tangente, que no caso valia 2. Então, ao calcular o limite, né, nós chegamos à conclusão de que o m vale 2. O m, por sua vez, a tangente do ângulo alfa que a reta faz com o eixo x. Logo, f', a derivada da função no ponto x igual a 1, vale 2. E uma outra forma de escrever isso aí é usando essa notação. A notação de Leibniz, né? O dy sobre dx, lembrando que não quer dizer uma divisão de fato. Então é o dy dx no ponto x igual a 1. E isso aí vale 2. Essa foi a conclusão que nós chegamos na aula passada, não é? Analisando ou vendo o problema através do limite. Então, essa notação, a notação de Leibniz para esse caso, para a derivada em um ponto, num ponto específico, é essa aí, dy dx, e aqui embaixo, né, no subscrito, após essa barrinha, no ponto x igual a. Isso aí é a derivada da função no ponto A. Então, isso quer dizer que para todos os pontos x ali eu tenho uma derivada? É basicamente isso, porque em cada ponto a reta tangente será diferente, terá inclinações diferentes. Inclinações diferentes quer dizer, claro, derivadas, valores para a derivada diferentes. Tá certo? Então, para cada x, eu posso ter uma derivada, um valor de f' de x. Exceção, claro, serão casos em que o limite, aquele limite lá, não existe. Se o limite não existe, obviamente, aí eu não tenho a derivada definida naquele ponto. Bom,
Então, pense bem se isso aí não lembra a própria definição, né, de uma função. A característica de uma função é eu tenho um conjunto domínio com os valores possíveis de x, tenho um conjunto imagem com os valores de f de x. Então, eu posso ter um domínio com os valores de x e uma imagem com os valores de f' de x. Não faz sentido isso? Não te lembra alguma coisa? Então, a gente continuou o trabalho, né, nessa questão da derivada num ponto, a gente ainda fez o cálculo para o ponto x igual a 2. X igual a 2, y vale 4, lembrando que o y é o x ao quadrado. Nesse caso, o ponto P, 2, 4, fizemos a mesma tabelinha lá, porém com os valores de x e y diferentes, claro. Fomos nos aproximando de x para até a conclusão que o m, a inclinação da reta tangente, nesse caso, valia 4. Então, o m vale 4, a tangente do ângulo vale 4, f' de 2 agora, do ponto x igual a 2, vale 4. Ok? Então, dy dx para o ponto x igual a 2 vale 4. Então, um valor diferente do inicial, né? Explicitando essa questão de que em cada ponto a derivada, a inclinação da reta, pode sim, claro, ser diferente. Bom, nossa derivada está aqui. Nossa, espero que já familiar derivada está escrita dessa maneira, né? A f' de x, também lembrando que eu posso escrever usando a notação de Leibniz, o dy dx, vale isso aí, é esse limite quando ΔX tende a zero. Tudo bem? Até aí eu espero que esteja tudo tranquilo. Então, para cada valor do x, a gente pode associar, desde que o limite exista, um valor para o f' de x, para a derivada de f naquele ponto. Você pode fazer uma lista, uma tabela de valores de x, valores f' de x. Tudo bem? Então, não é um procedimento estranho. Então, dessa maneira, o f', por si só, ela é caracterizada como uma nova função. Uma função que é derivada de f de x. Ela se origina a partir de f de x. Tudo bem até aí? Espero que estejamos todos acompanhando. Então, ao invés de eu ter ponto x, f' de x vale tanto, ponto x2, f' de x2 vale tanto, nós somos capazes de determinar uma função que seria a derivada de outra função. Um f' de x igual a 3x ao quadrado mais 5, por exemplo. Entendido? Então, isso é algo que nós podemos fazer. Bom, a primeira coisa, o primeiro detalhe que nós vamos fazer a partir de agora é fazer uma troca, substituir esse ΔX, conforme ele aparece na expressão da derivada, pela letra H. Tá certo? Então, isso aí aparece em muitos livros dessa maneira, talvez para deixar a notação um pouco mais limpa, né? Ou porque o delta é usado em outros contextos, em outras situações, mas o papel do H é exatamente o mesmo, tá certo? Tanto que se você olhar aqui, H tende a zero, mesma coisa que o ΔX tende a zero. Esse H é um valor muito, muito perto de zero, tão perto de zero quanto eu desejar, tá certo? Ele faz o papel do ΔX. Com isso, a pergunta que nós fazemos agora é: como é que a gente pode determinar a função derivada de f de x? Então agora eu não quero a derivada em um ponto. Eu quero uma função que seja capaz de englobar, de capturar essa informação completa, certo? Para todos os pontos, eu quero já de imediato saber qual vai ser a derivada. Essa é a ideia. Então, para isso, nós vamos usar o exemplo da função f de x igual a x ao quadrado. E vamos obter essa função como calculando o limite diretamente. Calculando apropriadamente esse limite aqui. Vamos lá, então. A pergunta, novamente,
qual é a função derivada da função f de x igual a x ao quadrado. Em outras palavras, eu quero saber quem é o f' de x, quando f é a função x ao quadrado. Temos que calcular o limite. F' de x é um limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x. Tudo isso dividido por h. Então, olha só, a função ela é o quê? Ela é o x ao quadrado. Então, esse limite aí, ele se torna, nós vamos escrevê-lo dessa maneira. É o limite, quando h tende a zero, f de x mais h. O argumento da função é o x mais h. Qual é a função? É o que for o x ao quadrado. Então, isso aqui é o x mais h ao quadrado. Entendido? Menos f de x. F de x quem é? X ao quadrado. Isso aí dividido por h. Então, vamos continuar aqui ao lado. Isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de x mais h ao quadrado. Isso aí é o que? É o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é h, mais h ao quadrado, menos x ao quadrado, tudo isso dividido por h. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Então, f' de x vai ser o que agora? Veja que eu tenho x ao quadrado aqui dentro, menos x ao quadrado. Então, x ao quadrado vão embora, eles vão se cancelar. Isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de quê? 2x vezes h mais h ao quadrado dividido por h. Isso aí é o limite, quando h tende a zero. O h está dividindo todo mundo aqui, tá? Então, melhor escrever por completo, né? Vamos lá. 2x h dividido por h mais o limite de h ao quadrado dividido por h quando h tende a zero. Então, f' de x vai ser, tem o h aqui, então isso é o limite, quando h tende a zero, de 2x, mais um h aqui embaixo, com esse quadrado, serão cancelados também, limite de h quando h tende a zero. Então, o limite de h quando h tende a zero, zero. E f' de x vai ser o limite de 2x quando h tende a zero. Veja que eu nem tenho h aqui dentro, tá certo? Então não faz diferença para onde o h está se aproximando. Esse limite de 2x quando h tende a zero é simplesmente 2x. Então, essa aqui é a função derivada da função x ao quadrado. Em outras palavras, né? O dy dx, que é a mesma coisa que o df de x dx, que é a mesma coisa que eu escrever d de x ao quadrado dx, isso aí vale 2x. Tudo bem até aí? Belezinha? Então, essa aí é a função derivada para a função f de x igual a x ao quadrado. A partir dessa função, dessa expressão aqui, é possível determinar a inclinação da reta tangente em qualquer ponto.
Usando aquela tabelinha lá dos limites, nós vimos que f' de 1 vale 2. Se o x for 1, o que acontece? Para x igual a 1, f' de x vale 2 vezes 1, que é 2. Está aqui. Para o ponto x igual a 2, também fizemos isso lá anteriormente com a tabelinha. Para x igual a 2, f' de x é igual a 2 vezes 2. Isso aí dá 4. Aqui também. Tá certo? Então, agora se eu tiver f' de menos 2, eu preciso fazer toda aquela tabelinha, tudo aquilo lá novamente? Não, não é necessário, porque eu já tenho a função derivada. Isso aqui é 2 vezes menos 2, porque eu sei que a derivada vale 2x, a função derivada vale esse 2x. Então, isso aqui dá menos 4. F' de 0 será 2 vezes 0, que dá 0 também. Belezinha até aí? Espero que estejamos acompanhando. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos lá no GeoGebra e vamos dar uma olhada nessa função derivada. Vamos lá. Então, aqui no gráfico, usando o GeoGebra, nós temos o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou adicionar um ponto a essa função, que se vocês olharem aqui ao lado, é o ponto menos 3, 9. Para x igual a menos 3, mais ou menos nessa região, y vale 9. E há a reta tangente a esse ponto, tudo bem? A reta tangente ao ponto da função f de x igual a x ao quadrado. A equação da reta já está dada aqui, menos 6x menos 9. O que implica dizer que a inclinação da reta, que é o coeficiente angular, vale menos 6. Próxima coisa que eu vou fazer é adicionar um ponto B. Está aqui o pontinho. Qual é a desse ponto? Esse ponto, ele pega o mesmo valor de x para o ponto A, que está aqui em cima, e ele coloca no ponto y, o próprio valor da inclinação da reta tangente, que para esse ponto aqui ela vale menos 6. Lembra? O coeficiente angular, menos 6. Isso significa que esse ponto B é o ponto menos 3, menos 6. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer esse pontinho caminhar pela parábola, o que vai fazer com que a inclinação da reta tangente a esse ponto se modifique para cada posicionamento diferente aqui. E o ponto B, ele vai registrar essa mudança na inclinação. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora é isso aí. Vou fazer esse ponto A ir do menos 3 até o mais 3. E nós vamos ver o que acontece com o ponto B. Lembrando, o ponto B ele vai registrar cada valor da inclinação da reta. Tá vendo? Tá vendo? Cada valor de y vai sendo registrado aqui. Ok. Lembrando que eu escolhi mostrar apenas do menos 3 até o 3 para os valores de x. Então, como vocês puderam ver, em cada passo a inclinação da reta tangente mudava. Mudava e o ponto B mostrou essa mudança aí. Então, cada valor de x tem uma inclinação diferente. E eu acabei de mostrar na apresentação que a função derivada para essa função x ao quadrado é a função 2x. Então, se eu pedir para adicionar esse gráfico à função 2x, veja só, ela aparece exatamente sobre o rastro deixado pelo ponto B aqui. Compreendido? Então, essa função 2x, y igual a 2x, ela carrega a informação da inclinação em todos os pontos. Tá certo? Então, é isso que faz a nossa função derivada.
Em um próximo vídeo, nós vamos discutir mais aprofundadamente, né, que informações a função derivada fornece sobre a função original, mas isso é para os próximos capítulos. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Para a gente desenvolver um pouco mais ainda essa ideia, vamos para uma outra função. Agora eu estou perguntando qual é a função derivada da função f de x igual a x ao cubo. Aí o que é que nós temos? A derivada, a f' de x, é aquele limite. Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Assim como no exemplo anterior, eu vou reescrever isso aí dessa maneira. Limite, quando h tende a zero, f de x mais h. O argumento da função é o x mais h. Então agora eu tenho x mais h ao cubo menos f de x dividido por h. O x mais h ao quadrado do exemplo anterior é algo que a gente costuma usar bastante rotineiramente, né? Primeiro ao quadrado, duas vezes, primeiro pelo segundo, segundo ao quadrado. O x mais h ao cubo, talvez já nem tanto. Então, ó, se você não lembra de cara, né, como é que fica se eu expandir esse x mais h ao cubo, você pode meio que fazer por partes. Você pode fazer o seguinte. Vou escrever aqui de vermelho para a gente diferenciar. Eu não sei quanto vale o x mais h ao cubo, porém, o x mais h ao cubo é a mesma coisa que x mais h ao quadrado vezes x mais h. Tá certo? Onde esse aqui eu conheço. Então, isso aqui é o quê? É o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, vezes o x mais h. E aí eu tenho que fazer as multiplicações necessárias aqui, né? O famoso chuveirinho, como dizem. O x mais h ao cubo vai ser x ao quadrado vezes x ao cubo, mais x ao quadrado vezes h, x ao quadrado vezes h, mais 2xh vezes h. Então, 2x ao quadrado h, mais 2xh vezes h, 2xh ao quadrado, mais h ao quadrado vezes x, h ao quadrado x, mais h ao quadrado vezes h, h ao cubo. Tudo isso aí é o nosso x mais h ao quadrado. Espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Então vamos voltar ao limite. Não é essa cor. Então, f' de x é igual a o limite quando h tende a zero de, e aí é um termo bem grandinho. Vou escrever logo uma reta bem considerável aqui. É o limite de x ao cubo, x ao quadrado h, 2x ao quadrado h, 2x h ao quadrado, h ao quadrado x, h ao cubo, menos f de x, onde f de x é a própria x ao cubo. Dividido por, tudo isso dividido por h, tá certo? Então, a gente pode ver que o x ao cubo aqui, menos o x ao cubo, eles se cancelam. Então, para adiantar, ó, mesma coisa do caso anterior. O h está dividindo todo mundo aqui. Então, ele vai retirar um h de cada um dos termos que aparecem no numerador.
Então, esse aqui vai sumir, esse aqui vai sumir um quadrado daqui, vai sumir um quadrado daqui e o h ao cubo vai se tornar h ao quadrado. Tudo isso aí cancelado por esse h, tá certo? Então, f' de x é o limite quando h tende a zero de quê? De x ao quadrado mais 2x ao quadrado, tá aqui, mais 2xh mais hx mais h ao quadrado. Então, ó, o limite é para quando h tende a zero. Onde é que aparece h? Então, esse termo vai para zero, esse termo vai para zero, esse termo vai para zero. Chegamos à conclusão que f' de x é igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado, em outras palavras, 3x ao quadrado. Tudo bem? Então, f' de x é igual ao dy dx, que é igual ao dx ao cubo dx, que é igual a 3x ao quadrado, onde essa aqui é a função derivada. Tudo bem? Então, mais uma vez, vamos lá no GeoGebra e tentar confirmar esse dado aí. Então, aqui no gráfico eu tenho a função f de x igual a x ao cubo. Vou colocar aqui um ponto A, apareceu aqui embaixo, o ponto menos 2, menos 8. Por quê? Menos 2 ao cubo, menos 8. A reta tangente está aqui, está descrita dessa maneira. Reta tangente, a inclinação dela aqui, o coeficiente angular, vale 12. Então, mais uma vez, eu vou colocar um ponto B agora, que tem o mesmo valor de x, o menos 2, e o valor de y, para esse ponto B, é a própria inclinação da reta G, da reta tangente. Beleza? Então, ó, vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar os valores de x e variar, no caso agora, de menos 2 até 2. Então, vou fazer esse processo. E vocês acompanhem aí a função. Olha aí. Então, ó, esses pontinhos aqui, eles são o ponto B, né? Esse ponto B que ia se movendo de acordo com a inclinação da reta tangente. Então, ele começou lá no 12, foi caindo, foi caindo, foi caindo, chega num ponto onde a inclinação é zero e volta a subir. Tá certo? Volta um pouquinho no vídeo que você vai poder acompanhar bem os momentos em que essa inclinação ela vai caindo, ela vai diminuindo e quando ela volta a aumentar. Ponto é, esse pontinho B ele marcava a inclinação. E eu calculei agora há pouco essa inclinação, ou a função derivada, como sendo 3x ao quadrado. Então eu vou colocar no gráfico exatamente a função 3x ao quadrado. E aí está ela. Então veja que os pontos cobertos ali pelo B estavam todos posicionados dentro aqui da função y igual a 3x ao quadrado, a função derivada. Tudo bem? Então espero que estejamos convencidos dessa metodologia de calcular derivadas aí. Vamos voltar para a apresentação novamente. Voltamos aqui com uma definição. Então, uma função f, ela será diferenciável, vai ganhar esse nome, né, ser diferenciável em um determinado ponto A, se a derivada nesse ponto existir. E essa função f será diferenciável em um intervalo de A até B, se ela for diferenciável em cada ponto desse intervalo.
Então, essa é a definição de uma função chamada de diferenciável. Ok? É uma função na qual a derivada existe naquele ponto ou em um conjunto de pontos se eu estiver falando de um intervalo. Até aí você diz, ué, nada demais, né? Mas uma função, ela pode falhar nessa tarefa de ser diferenciável? Na verdade, pode. Então veja com atenção aí essa função, a função f de x igual ao módulo de x. Então está aqui representado o módulo de x. A inclinação dessa reta, né, aqui à direita do zero, ela em todos os pontos vale 1, que é o que está mostrado no gráfico abaixo. Desse lado do gráfico, à esquerda do zero, a inclinação em todos os pontos vale menos 1. Então, no que trata das inclinações, acontece um salto abrupto do menos 1 para o 1. Então, o ponto x igual a zero, ele é um ponto da discórdia aí para essa função. É um ponto na qual aquele limite lá não existe. Então, aquela derivada não existe, então a função f de x igual ao módulo de x, ela não é diferenciável no ponto x igual a zero. Tá certo? Então, ela não é diferenciável nesse ponto. Então, essa falha na função ser diferenciável ou não, em geral pode acontecer em situações como essa. Nessa função aqui é a mesma que está apresentada nesse outro gráfico, sendo que aqui há um zoom nesse, digamos, nesse pico aí, nesse pico dessa montanha. Então, é uma mudança absolutamente abrupta na inclinação, certo? Da esquerda para a direita aqui. Então, nesse ponto aqui, muito provavelmente o limite não existe e a função falha em ser diferenciável. Outra condição, outra situação em que a função não é diferenciável é quando há uma descontinuidade. Veja que aqui há também um salto, né? Um pulo entre essas duas porções da função. Se você olhar esse ponto A, claramente os limites laterais eles são diferentes quando eu me aproximo de A pela direita ou quando eu me aproximo de A pela esquerda. Então aqui, nesse ponto, a função certamente falha em ser diferenciável. A derivada aqui não existe. Por fim, ou outra condição, é quando você tem algo como uma reta tangente que fica meio que posicionada aqui na vertical. Como vocês podem ver, essa linha azulzinha. Então, isso aí é uma impossibilidade, digamos assim, para que a função seja diferenciável, porque uma reta tangente desse tipo implicaria ali uma inclinação de aproximadamente 90 graus. E o que é a inclinação da reta, né? Não é a tangente do ângulo? É a tangente desse ângulo. No entanto, se eu fizer o limite da tangente de alfa quando alfa tende aos 90 graus, ou se preferir, π sobre 2, isso aqui vai lá para mais infinito. Então o limite não existe. Logo, a função não é diferenciável em uma situação como essa. Então, essa condição de ser ou não diferenciável vai ser mais importante para nós quando estivermos lá na frente do nosso curso de Físico-Química, assim, bem mais na frente. Porém, é importante já trazer também esse tópico. Tudo bem? Então, seguindo em frente, temos esse teorema, né, que diz que se a função f ela é diferenciável em A, quer dizer que ela é contínua em A. Então, veja só que a questão da descontinuidade se refere ao fato também da função ser ou não diferenciável. Diferenciável, no caso, naquele ponto A. Então, se f for diferenciável, ela é contínua. Nós fizemos uma videoaula, né, limites e continuidade. Dá uma olhada lá e tenta comparar as definições de continuidade. Veja se há alguma diferença apreciável aí. Seguindo em frente, e para fechar a aula de hoje, nós vamos falar brevemente da chamada derivada segunda. Então, se a função f é diferenciável, quer dizer que ela tem uma f'. E essa f' é uma função, como a gente acabou de discutir.
se ela é uma função, ela pode também ter uma derivada dela mesma, que a gente vai chamar do f de duas linhas ou simplesmente de derivada segunda. Então eu posso ter a derivada da derivada. Então f duas linhas é a derivada segunda de f. E a gente pode escrever na notação de Leibniz dessa maneira aí. Então veja que eu já tenho aqui um dy dx, que é a derivada convencional, é o f', e eu estou pegando a f' e derivando novamente em relação a x. E a gente pode escrever isso aí dessa maneira. Um d2y dx2. Lembrando que isso aqui não quer dizer um d ao quadrado, nem isso aqui um x ao quadrado. É a notação, a forma de escrever a derivada segunda. Então, atenção, não confundir. Tudo bem? Então, será que a função f de x igual a x ao quadrado ela possui uma derivada segunda? Em caso positivo, vamos calcular. Então, vamos calcular a derivada segunda. Então, f de x é o quê? F de x é igual a x ao quadrado. Nós já calculamos a f' de x agora há pouco. F' de x a gente viu que vale 2x. Será que existe um f duas linhas de x? O que é o f duas linhas? Lembrando, usando agora a notação de Leibniz, né? O d dx de dy dx. Sendo que o dy dx a gente já calculou. O que é isso? É o 2x. Como é que eu calculo essa derivada? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, o argumento da função é o x mais h. Então, isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de 2 vezes x mais h menos 2x, que é o próprio f de x, sobre h. Então, essa derivada segunda, d2y dx2, é o limite, quando h tende a zero, de 2x mais 2h, fazendo essa multiplicação aqui, menos 2x dividido por h. Então veja que eu tenho 2x menos 2x. Então isso aí é o limite, quando h tende a zero, de 2h dividido por h. Então h dividido por h, isso daí dá 1. E então a derivada segunda da função f de x igual a x ao quadrado vale 2. Então nós temos f de x, x ao quadrado. F' de x é igual a 2x. F duas linhas de x é igual a 2. E veja que faz sentido porque f' de x a gente calculou como sendo 2x. Isso aí é a equação de uma reta. Volta lá quando a gente usou o GeoGebra e confirma isso. O 2x é uma reta. E uma reta tem sempre a mesma inclinação. Não tem o que fazer. Ela está sempre com a mesma inclinação em relação ao eixo x. E essa inclinação é o coeficiente angular da reta, que vale 2, como a gente acabou de confirmar aqui. Tá certo? Então, faz todo o sentido. Então, um outro exemplo onde a derivada segunda é importante é esse aí. Nós calculamos a velocidade, né, como sendo um limite da função posição em relação ao tempo. É esse dx dt, variação na posição em relação ao tempo. Porém, existe uma outra grandeza lá em física que se refere não mais à mudança da posição em relação ao tempo, mas da velocidade, da própria velocidade em função do tempo. E que grandeza é essa? É a
aceleração. Então, a aceleração, ela também será definida, faltou o limite aqui, também será definida como sendo a velocidade num tempo t2, que é o t1 mais um intervalozinho de tempo, menos a velocidade num tempo inicial, dividido pela diferença no tempo. Ó, lembrando que falha minha, eu esqueci de pôr o limite aqui, tá, gente? Então, a aceleração é um dv/dt, onde esse v já é uma derivada por si só. Então, a aceleração é o d dt, a derivada em relação ao tempo, da derivada da posição em relação ao tempo. Em outras palavras, a aceleração é a derivada segunda da posição. Tudo bem? Então, ó, você já deve ter se deparado com essa expressão aí na sua vida. F igual a ma, força igual a massa vezes a aceleração. Saiba que isso é um disfarce. Isso aí é uma tentativa de te enganar, de fazer parecer que é tudo muito simples, tudo muito tranquilo. Então, em verdade, a força a gente pode escrever dessa maneira, como a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Tá joia? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Vocês aprenderam como calcular uma função derivada e conhecemos a derivada segunda também. Então, nas próximas aulas, nós vamos discutir as regras de derivação. A partir da aplicação desses limites, vocês já devem ter imaginado uma das regras de derivação que vão surgir daqui para frente. Mas é interessante saber, né, de onde vem de fato. Bom, então é isso. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, lembra de deixar nos comentários. Tá bom? Tchau, tchau!